Aeroportos lotados, passageiros sem respostas, clientes amedrontados. Esse é o cenário aéreo que algumas pessoas e companhias enfrentaram no início de janeiro deste ano. No dia 5, uma explosão em um voo da Alaska Airlines fez uma das portas do avião ser ejetada. O avião era um Boeing 737 MAX 9. Por sorte, nenhuma morte, nenhum ferido, mas quase 15 minutos de angústia até o pouso de emergência. Após o incidente, a Agência Americana de Aviação suspendeu todos os voos daquele modelo de aeronave, o Boeing 737 MAX 9. A partir daí, começaram relatos de desespero contra uma companhia bastante afetada pela paralisação dos voos, a Copa Airlines. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, estou hoje aqui com meu grande amigo, professor Alessandro Sanches, meu querido parceiro Léo Soares, e a gente vai trazer para vocês esse tema, o caos aéreo, né? O que aconteceu e como nós brasileiros fomos afetados por esse triste incidente que aconteceu nos Estados Unidos no voo 1282 da Alaska Airlines. E o que aconteceu? Uma parte da fuselagem, né, da aeronave, uma 737 MAX, que foi projetada pela Boeing, se soltou. Muitas pessoas falaram que era uma porta, mas não era uma porta. Só para vocês entenderem, esse equipamento, quando ele foi projetado, os engenheiros projetaram uma porta no meio da aeronave, que ficaria a critério das companhias que comprassem aquele equipamento de colocar a porta ou não. Como a porta é algo caro, muitas companhias abrem mão dessa porta e fica ali somente uma tampa. Então, quando as pessoas, né, quando a imprensa falou uma porta se soltou, não foi a porta, mas sim uma tampa. Ela estava aparafusada. E foi um terror, porque uma parte, né, dessa aeronave se desprendeu, saiu voando, né? As pessoas relatam que vários pertences começaram, né, a serem sugados para fora da aeronave. Por sorte, não tinha nenhum passageiro naquela fileira, porque essas pessoas poderiam ter sido ejetadas. Olha a importância de você viajar o tempo inteiro com cinto de segurança, né? E o que aconteceu? O piloto rapidamente, né, fez o desvio para voltar e pousar a aeronave. Só que o que acontece? Eles demoraram 14 minutos, porque nada é muito rápido. Mas, por sorte, ninguém se feriu. Mas o que aconteceu? Depois desse incidente, não é o primeiro incidente com o 737 MAX da Boeing. Todas as aeronaves desse modelo nos Estados Unidos foram obrigadas a ficar no solo por tempo indeterminado para que elas fossem checadas. Isso foi uma ordem do FAA, que é o Federal Aviation Administration. Como é que isso afetou o Brasil, gente? Nós, as companhias brasileiras, não possuem essa aeronave 737 MAX. Mas uma das companhias que voa aqui no Brasil, que é a Copa Airlines, usa esse equipamento. A Copa Airlines é uma companhia panamenha. O Panamá é um grande hub da aviação, principalmente para quem vai viajar ali para a América Central, para aquela parte ali mais para baixo dos Estados Unidos, México, ali para cima onde nós temos Colômbia também, Venezuela. Essa companhia faz muitos voos ali. E só para vocês terem uma ideia, a Copa Airlines tem voos que saem de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, se não me engano, Fortaleza e acho que também em Minas Gerais. Então, são muitos voos diários da Copa indo
para o Panamá e de lá esses voos são espalhados, vão para Costa Rica, vão para Cartagena, vão para Miami, vão para Boston, vão para vários lugares. A média de voo de São Paulo até o Panamá são de 7 horas e 20 minutos. E essa companhia se orgulha, né? A gente viu aí muitas propagandas que eles fazem da sua pontualidade. É uma companhia bastante pontual. O que acontece? Com essa ordem, a Copa resolveu também cancelar os voos do Panamá para o Brasil, porque estavam usando esse determinado equipamento. Eu sempre digo, né, professor e Léo, sejam muito bem-vindos, que segurança é algo que é inegociável. A gente não negocia segurança. E eu acho que eles estão corretos, né? Porque precisamos entender o que estava acontecendo. O Léo vai trazer ali mais informações para vocês depois, porque parece que vários equipamentos aparentemente estavam, né, com parafusos frouxos. Olha o perigo. Outras aeronaves poderiam ter essa tampa solta. Então, tem que ficar no solo, com certeza. Mas a questão, porque estamos aqui no Investigação Criminal, primeiro porque vamos anunciar uma boa notícia para vocês, mais para o finalzinho, mas a gente vai falar muito com as pessoas que sofreram prejuízos muito graves. Quando uma coisa dessas acontece, e é uma coisa grandiosa, né? Nós estamos falando que na data ali do dia 6, 21 voos foram cancelados, que estavam programados aqui para o Brasil. Então, as pessoas estavam, né? Porque, de novo, fazendo conexão no Panamá, chegavam lá e a informação que elas tinham é que seus voos haviam sido cancelados. Vocês imaginam o desespero no aeroporto. Não é que você está no Brasil viajando, sei lá, para Recife com escala, em Belo Horizonte ou em Brasília, seu voo foi cancelado, você fala a língua, você está no seu país, você não tem problemas, né, inclusive com ali com a fronteira, enfim, porque você tem a polícia da fronteira no Panamá também. Você não pode deixar o aeroporto sem passar ali pela questão de imigração. E essas pessoas começaram a desembarcar, vendo no painel, cancelado, 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 e aí começa a grande confusão. Eu fui muito impactada porque as pessoas começaram a me procurar para contar as histórias do que elas estavam passando naquele aeroporto. Eu conheço muito o aeroporto do Panamá. E só para contar aqui uma coisa, eu viajei 2 dias depois e fiz conexão no Panamá. Então, eu posso dizer o que as pessoas me relataram, inclusive eu fui checar. Antes de passar para o professor e para o Léo, o que eu queria contar para vocês é o seguinte. A companhia fez certo em cancelar os voos? Sim, a companhia fez certo. Ela tinha que fazer isso porque ela precisa preservar os seus passageiros. Uma aeronave, ela pode levar ali, acho que até mais 220 passageiros mais a tripulação. Esse modelo MAX 9. Exatamente, ou seja, é muita gente. Qualquer acidente ali é uma tragédia. É uma tragédia. Mas ela tem a obrigação de atender aos seus passageiros, que são os seus clientes. E o que as pessoas me relataram foi horrível. Foi muito triste. Porque nesse momento, professor, o que eu entendo que a companhia deveria ter feito? Montado, né, uma estrutura de crise. Ela já sabia que ela deveria cancelar. Eu não consigo entender até agora por que é que ela deixou que as pessoas saíssem, né, dos seus pontos de partida, sabendo que fariam conexão no Panamá com essa aeronave, para deixar essas pessoas ali no Panamá. Mas muito bem, levaram as pessoas até o Panamá. Né, porque quem é do Panamá ainda podia voltar para casa.
Mas quem não era, tinha gente vindo da Costa Rica, pessoas vindo do Equador, pessoas vindo do México, pessoas vindo da Colômbia e fazendo conexão ali. Milhares, né, de pessoas. E aquele caos no aeroporto. A Copa Airlines praticamente manda naquele aeroporto, né? Porque você só vê coisa da Copa, Copa, é um aeroporto da Copa Airlines, aquele aeroporto do Panamá. É um aeroporto bom, tem 2 terminais muito grandes. Essa empresa tem 2 salas VIPs enormes, tá? E quem pode usar essa sala VIP? Quem viaja de classe executiva ou quem paga um valor lá, você paga uma permissão, um voucher para ficar naquela sala. Mas eu entendo que no momento desses, essa sala seria, né, de grande valia, inclusive para acolher esses passageiros que chegaram ali naquele aeroporto sem saber para onde iriam. Eles não sabiam qual era o hotel que eles iriam ser levados, eles não sabiam, não havia remarcação de passagem, os atendentes não sabiam informar nada, não foi oferecido telefone, não foi oferecido água. Os relatos eram de pessoas desesperadas. Nós estamos falando de pessoas das mais diversas idades, né? Eu fiquei sabendo até de uma pessoa que viaja com cão de suporte e que ele não pôde sair do aeroporto por causa do cão de suporte. Ou seja, chegavam ali na imigração e está correto, a polícia de imigração pergunta, mas você vai para onde? E as pessoas falavam, não sei. Aí o policial de imigração, mas como não sabe? Vai entrar no Panamá, não sabe para onde vai? Porque as pessoas não tinham a informação do hotel para qual elas seriam levadas. Ó, Carla, eu pedi só para a gente colocar olha aqui a VIP sala VIP. Você, olha o tamanho, esse aqui é a sala VIP do Terminal 2. Da Copa, tá? E essa aqui é uma pequena parte, tá? Porque ela é gigante, gente. Ela é muito grande. E as pessoas, olha aqui, mais um pedaço da sala VIP. É muito boa. Tem gente que precisa tomar remédio. Enfim, quando você está no final de uma viagem, né, muita gente, inclusive, já despacha seus remédios, porque eu vou chegar no meu destino final, lá eu vou tomar. Você não pensa nesse imprevisto. Ou pessoas estavam indo viajar para outros lugares. Enfim, tem pessoas que, né, que só querem levar sua bolsa de mão. Então, você não imagina que isso vá acontecer. Essas pessoas não puderam ter acesso às suas bagagens. Então, tinha gente que fazia uso de remédio e não tinha o seu remédio para tomar. Eu ouvi o relato de uma senhora que tinha problema de coagulação, não tinha o seu remédio para tomar. Imagina você num país estranho, uma senhora brasileira, uma mulher grávida, uma jovem. Então, foram vários relatos. E o que acontece? Eu acabei até, porque isso é um pouco da Carla, me envolvendo. Eu peguei o telefone e liguei, porque eu falei, não, quero entender o que está acontecendo. Fui ligar para a central de atendimento da Copa Airlines. Eles disponibilizam lá vários telefones, inclusive tinha um telefone que você poderia falar em português. E ninguém sabia informar nada. Primeiro que se demora meia hora para você ser atendido. Isso é uma coisa de levar qualquer pessoa à loucura. Meia hora para ter um atendimento. E esse atendimento, depois de um determinado tempo, ele cai. E aí você pedindo informação, inclusive para ajudar outras pessoas, mas nada de ter informação. Então você imagina, quem não viaja com telefone, com sistema internacional, não consegue nem avisar o seu parente. Falou, olha, eu estou aqui, eu estou no Panamá, eu estou perdido aqui. Então, isso tudo me chocou muito. Eu entrei em contato com o General Manager, né, que é o diretor da Copa no Brasil, que o nome dele é o Rafael De Luca, pedi para que ele, né, nos passasse informação do que estava acontecendo com aqueles passageiros, como é que eles estavam deixando o aeroporto sem a remarcação do bilhete. A gente entende que está acontecendo uma crise, não temos a menor sombra de dúvida que a questão de segurança está corretíssima. Mas a Copa faz parte da Star Alliance, ou seja, que tem outras companhias como a United. Então, você tem os code shares. O que é isso, gente? Quando acontece um determinado problema, você pode embarcar numa outra companhia. Eles fazem, né, a realocação daquele determinado passageiro. Então, foi para a Star Alliance. E quando você está em conexão, que é isso que é uma coisa que a gente vai explicar para as pessoas também,
você está sob os cuidados daquela companhia aérea. Porque não é que, por exemplo, a pessoa saiu de São Paulo, não conseguiu embarcar, ficou frustrada, voltou para casa e vai tomar as medidas legais. Não, ela saiu de um ponto, está em trânsito num determinado local, ela está sob os cuidados daquela companhia, que ela deve chegar no seu destino final, não chega. A gente sabe que tem pessoas que ficaram 4 dias presas em Cuba, outras 2, 3 dias presas no Panamá. Olha o caos, professor. E por que o professor está aqui? Porque o professor vai nos ajudar a explicar para todos vocês os seus direitos, não é? Porque a gente está falando de uma companhia que é gigante. E essa companhia tem deveres. Quando a gente compra um bilhete aéreo, a gente assina um contrato, não é isso, professor? E eu baixei esse contrato, inclusive, né, o professor também teve acesso a um contrato longo de muitas páginas da Copa Airlines explicando os direitos, os deveres, né? E os deveres da companhia são muitos. Mas a grande maioria das pessoas não sabe. E o que acontece? Acaba ficando numa posição muito inferiorizada. Porque nessa guerra, e o professor entende muito bem de luta, praticamente você tem aqui, né, sei lá, o Mike Tyson de um lado e uma figura franzininha do outro. É uma guerra, né, que é desmedida. Então, porque, com certeza, a Copa vai cobrar da Boeing todo o prejuízo que sofreu. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Eles têm seguros, resseguros. A própria Boeing vai pagar, porque também tem os seguros, os resseguros, tem tudo isso aí. Mas o consumidor não pode ficar lesado. E hoje a gente está muito preocupada com essas pessoas, professor. Falei demais aqui, vou deixar o professor falar. Dá o show dele agora também. Muito bem, agradeço bastante a oportunidade. Grandes comunicadores aqui comigo, né? A Carla, quando eu começo a escutar a Carla, ela fala que demora para falar. Eu nem vejo passar, porque fala bem, né? E aí é gostoso ouvir. Tá aqui o Léo, que é o dono daquela voz de suspense, de apresentação de filme de terror, que é uma voz legal pra caramba, né? Pô, que bacana. Quando você começa a assistir, eu acompanho também a Investigação Criminal no Instagram. Você começa a assistir, né, as coisas lá do IC e tal. A voz já chama atenção para você parar e ficar ali escutando e entender o que vai acontecer e tal. E aí você já fica com vontade de assistir o programa na semana. E aí eu fico muito feliz de estar aqui, né, agora com vocês. Né, agradecer sim a oportunidade de falar um pouquinho, né, para o pessoal como é que funciona, né, essa coisa toda. E tem alguns pontos que você falou que para mim são bem importantes. O primeiro deles, que eu foquei, você falou de diversas formas diferentes, mas você entregava ali o tempo todo a questão da vulnerabilidade do consumidor. E eu penso que nesse momento seja muito legal a gente falar também primeiro na causa, né, os porquês de tudo isso. Eu acredito sempre, a cada momento, que a principal razão, ela é mercadológica. Hoje, a gente já visualiza isso de uma maneira mais pontual, mas na pandemia a gente começa a perceber as empresas aéreas entrando numa crise econômico-financeira. E essa crise não é pequena, ela começa a ser sentida principalmente quando a gente começa a notar as empresas entrando em recuperação judicial. Olha aí. Lembrando que aqui no país, né, a Lei 11.101 de 2005, a Lei de Recuperação de Empresas e Falências, ela anota a empresa na crise e quando a empresa tem uma crise que é inviável sair, né, dessa coisa toda, esse emaranhado de maluquice que eles entram ali, né, começa a fazer empréstimos e a juros altíssimos e quando menos se percebe a empresa já não tem mais como se sustentar. Então ali aplica a falência. Mas o que se deve aplicar na prática e buscar o máximo possível fazer é aplicar a recuperação. Por quê? Porque a empresa, ela é, mais do que tudo, uma fonte de produção de grande importância para o país, para aquelas pessoas todas. A gente precisa sustentar a possibilidade da pessoa fazer uma viagem. Ali também, né, tem uma série de compromissos profissionais, que não somente é o sonho da viagem de final de ano, mas também o aspecto profissional da coisa toda. Então é importante a empresa. Preservar a empresa é muito importante e não demonizá-la. Tanto é que ali também é a fonte de manutenção do emprego dos trabalhadores. Sim. Tá, então por isso a recuperação. Mas é lógico que quando a gente percebe um aumento muito grande nas recuperações judiciais,
a gente percebe que tem alguma conta que não está fechando na concorrência. As empresas concorrem umas com as outras, em vezes de maneira desmedida para conseguir o cliente, e essa conta, ela é paga de alguma maneira. Tem uma forma de essa conta chegar até o consumidor. Chega desse jeito, porque aí começa a surgir economias, né, com a manutenção das aeronaves, economia até na aquisição das aeronaves, né, e ao final dos tempos, o que a gente percebe? Tá, a empresa está em crise econômico-financeira, a aviação, ela é uma... A gente tem aí, né, um tipo de empreendimento que ela não traz essa possibilidade de a gente negociar a crise econômico-financeira com relação à segurança do passageiro. E é exatamente isso que acontece. Pode perceber que a empresa em recuperação, e eu não sei se existe essa pesquisa, alguma estatística nesse sentido, mas você começa a notar que as empresas em recuperação, uma das questões que elas começam a demonstrar é um maior número de acidentes, problemas diversos nas aeronaves. Isso a gente começa a perceber, o consumidor começa a perceber quando? Ele começa a perceber na manutenção, na limpeza, na higiene da aeronave. E depois de um determinado momento você começa a perceber o problema também na questão de segurança, nos equipamentos, nas peças e aí vai. Daí a gente chega até, né, esses inconvenientes todos. E é claro que uma das economias que a empresa busca fazer é a indenização, o acolhimento, né, do passageiro em questões de atrasos, overbooking, cancelamento, até extravio de bagagem, né, e aí por diante. Por quê? A gente tem uma polêmica que é péssima, né, em vista do direito, né, e dos direitos do consumidor quando o assunto é companhia aérea. Que é a seguinte, primeira polêmica, a nossa legislação que protege, né, o consumidor, ela é da década de 90 ali, vem logo em sequência a nossa Constituição Federal, mas a longa data nós tínhamos a aplicação aqui das convenções de Varsóvia e Montreal. E essas convenções, principalmente a Convenção de Varsóvia, ela tem um problema muito sério. Ela trata da responsabilidade do dano material, mas não trata do dano extrapatrimonial, que é o dano moral. Ela não cuida disso. E aí, o que se começa a pensar peraí, se ela não cuida do dano moral, será que realmente o consumidor ele tem direito a receber uma indenização relacionada com dano moral? E eu já dou um spoiler aqui, é claro que tem. O STF em algum momento teve dúvida, e é recente essa dúvida, se nós aplicaríamos mesmo o Código de Defesa e Proteção do Consumidor na íntegra, né, para o consumidor ou não. Mas, de um julgado, aí, inclusive recente, da ministra Rosa Weber, um tema de repercussão geral, inclusive, 210. É bacana falar, quando a gente fala tema de repercussão geral, é que essa temática ela é vinculante para a aplicação nas instâncias inferiores. Então, quer dizer que, hoje, o posicionamento muito bem delineado do Supremo Tribunal Federal é para a indenização, não somente em vista da aplicação da Convenção de Varsóvia, muito embora se tenha uma dúvida lá em alguns fatores de ordem prescricional, mas não somente nesse aspecto não. Aplicar no dano material e aplicar no dano moral. Por quê? Porque a gente vê, sim, aquelas pessoas, elas passando por uma série de prejuízos e de dificuldades que geram indenização do dano material que tem. Inclusive quando a gente fala em bagagem. Não somente, mas principalmente. Agora, você toca num ponto, Carla, que eu acho fantástico, quando você começa a falar da pessoa que está doente, que ela precisa do acesso a um medicamento, que ela está fora da sua casa, que ela tem uma frustração quanto à viagem, que ela talvez tenha passado o ano todo programando. Lembrando que existe um estudo muito legal, eu gosto muito de falar nisso, né? Eu sempre falo que, quando a gente fala em direito, né, tem pessoa que fala assim, eu sou especialista em direito do consumidor, eu sou especialista em direito empresarial, e eu digo que isso é importante até a página 3. Porque direito é direito, ninguém tem que ser especialista em absolutamente nada. Né? Se eu tenho um conhecimento de direito do consumidor, mas eu não estudei um pouquinho de direito empresarial, eu não consigo captar a causa dessa crise. Se eu não tenho um conhecimento que vá, por exemplo, até o direito do trabalho, eu não consigo sacar uma questão importante. O trabalhador, a cada 12 meses, esse estudo não é jurídico, ele é inclusive psicológico, psiquiátrico, ele precisa de um tempo, ele precisa tirar a cabeça,
né, daquele estresse que ele passa de trabalho e essa coisa da concorrência o tempo todo. Se diz muito que dentro de um prazo de 30 dias de férias, a gente sabe que pouquíssimas pessoas tiram 30 dias de férias hoje em dia. Sim, é quase que impossível. Dentro desse prazo de 30 dias, geralmente os 7 a 8, 10 dias primeiros, a cabeça da pessoa ainda não conseguiu se habituar que está em férias. E quando ela está chegando próximo de acabar esse período, ela já começa a estressar a mente de novo. Então o período de férias ele é curto mesmo. Se ele é de 30 dias, geralmente ele não passa de 15. No meio das férias. Esse é o período de férias de verdade. Então, às vezes, a pessoa ela passa 7 ou 8 dias apenas para poder tirar um descanso. E nesses 7 ou 8 dias, olha que interessante. Ela nem tem tempo, ela não teve nem tempo de entrar ainda, de fazer o espírito entender que está em férias, mas não, ele já tem 2 dias de estresse no começo. Eu vi um caso que você relatou, né, e que a equipe de jornalismo aqui trouxe de um casal que teve ali atrasos, tudo mais, né, foi uma viagem ali para Cuba. Quer dizer, ela já perdeu alguns daqueles dias que são preciosíssimos. Então aí a gente não tem somente uma indenização de dano material. A gente tem realmente aí uma indenização que é relacionada ao dano moral, porque a frustração e o que se passa no cenário psíquico, né, na mente dessa pessoa é muito maior do que se pode pensar numa reparação à vista do dano material. E aí é importante lembrar disso, porque é importante falar nesse sentido. Porque como é que você vai falar, como é que um tribunal, e há decisões horrorosas nesse sentido no país, como é que você vai falar num tribunal que me traz uma convenção de Varsóvia, uma convenção de Montreal, para tratar do seu jurisdicionado, do jurisdicionado brasileiro, numa situação que frustra aspectos de natureza moral, que enfrenta direitos da personalidade da pessoa, para reparar o dano com danos, com uma indenização em vista de danos pura e meramente materiais? Não. Então, uma coisa que é muito importante, e eu quero focar nisso a princípio, o consumidor ter acesso à informação de que esse papinho furado da empresa aérea, de Convenção de Varsóvia, de Convenção de Montreal, que tudo bem, elas vigem, elas são aceitas e são ratificadas por nosso país, está tudo certo. Mas os direitos do consumidor, eles não param aí. Isso é muito importante. Por quê? Porque na convenção, por exemplo, se coloca lá que, no caso do extravio de bagagem, dando um exemplo aqui, né? A pessoa ela tem que fazer ali, né, uma espécie, ela preencher um formulário dizendo Isso. ali quais são, né, as bagagens que tem, até um valor de R$ 4.500, e a indenização vai gerar em torno disso. Não. Eu não sou obrigado a ter ali uma bagagem num valor X, Y ou Z. Na verdade, eu preciso ter segurança em relação à bagagem, seja ela qual for. Eu disse que bagagem era aquela, né? Fiz ali, né, a demonstração de que bagagem eu estou carregando. Preciso e devo ter segurança quanto a isso. E se eventualmente existir qualquer tipo de dano, de prejuízo, a reparação deve ser equivalente, deve ser proporcional, seja de natureza material e, logicamente, de natureza moral, coisa que as convenções não tratam. Então, o extrapatrimonial é direito do consumidor. E mais, essa é para fechar. Responsabilidade civil, seja na situação que for, ela depende da demonstração de culpa. Mas o próprio Código Civil, no parágrafo único do 927, vai dizer que a lei especial prevalece. E a Lei de Defesa e Proteção do Consumidor, ela prevê que nem sequer é necessário a comprovação da existência de culpa pela empresa aérea. Quer dizer o seguinte, que se não é necessário, significa que a responsabilidade é objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? Uma pessoa que viaja e que não é do direito, ela não tem obrigação de saber o que é isso. Mas é importante que ela tenha uma ideia. Responsabilidade objetiva quer dizer o seguinte, que a sua atividade, a atividade daquela empresa, ela é de tal risco que, estando naquela prática, por si só, havendo um nexo de causalidade entre essa prática e o prejuízo que a pessoa teve, isso é suficiente para gerar indenização. Gente, como não amar o professor Alessandro, eu adoro ele e a gente vai trazer mais informação, vai ajudar vocês, porque eu quero ver todo mundo sendo indenizado. Eu vou ficar muito feliz, que nós queremos muito, porque é assim, a gente precisa educar as empresas também. Sabe, eu quero que a Sincopa, eu falei com vocês, né, que a gente iria fazer esse programa e que a nossa função... Gente, de novo, a minha preocupação é sempre a vítima, entende? O consumidor nesse
esse caso aqui é a vítima. E a gente vai ajudar o consumidor, sim. E eu me orgulho muito de poder fazer isso. Professor, nós temos um outro advogado que vai se juntar a nós aqui também. Quem é, Léo? Doutor Luiz Henrique, é isso? Doutor Luiz Henrique, advogado especialista em direito do consumidor. Também, que trabalha Também nessa vai área. conversar com a Olá, gente. doutor Luiz Henrique, tudo bem? Será que ele nos escuta? Nos escuta? Eu não escuto o doutor Luiz Henrique. Vocês escutam? Peraí, doutor, que nós não estamos te Só um minuto. escutando. Opa! Vai chegar aqui já. Agora Olá, foi. doutor. Tudo bom? Estamos Boa aqui com o professor e doutor Alessandro Sanches Muito também. prazer. Estamos aqui hoje nesse programa, seja muito bem-vindo, junte-se a nós, falando dessa questão das companhias aéreas, né? E em especial aqui a Copa Airlines, porque foram muitos passageiros que tiveram voos cancelados. A gente entende a questão de segurança das aeronaves, em nenhum momento ficaremos contra isso, porque eu sempre digo que segurança é inegociável, mas o passageiro não pode ficar numa situação de vulnerabilidade. O que eu ouvi de relatos, né, recebi de informação, foi assustador, né? Porque nós não estamos falando, inclusive, que isso aconteceu dentro do Brasil, que já seria horrível demais. Mas foram passageiros que foram, né, estavam no Panamá, sem saber o que ia acontecer com o seu destino, para onde eles iriam, se teriam alimentação, se teriam... Muitos me relataram que nem água davam para eles beberem, né? Não tinham como se comunicar com as suas famílias. Um caos absoluto. Eu não consigo entender uma companhia do tamanho da Copa, ainda inclusive falei isso com eles, que eles não tivessem montado ali sabe, um gabinete de crise. Estamos com uma crise, precisamos, nós, né, trabalhamos com o Brasil, que eles tivessem ali um atendimento, inclusive em português, porque muita gente não fala nem espanhol e nem inglês, né? Nós tínhamos ali passageiros idosos, crianças, pessoas com problema de locomoção, pessoas com problemas de saúde, enfim, você imagina o desespero daquelas pessoas, ainda tinham que enfrentar ali a questão da imigração, né, porque eles tiveram que sair do aeroporto, né, eles foram retirados do aeroporto, 4 horas depois foram levados para um hotel, e o que 5 passageiros me relataram é que depois de muito tempo, lhes foi ofertado uma alimentação, mas eles só poderiam beber uma garrafa d'água. Eu falei, gente, o que é isso? Uma garrafa d'água? Aí a atendente do hotel também não sabia explicar nada para aquelas pessoas, porque sabe aquela coisa, você deixa aquele monte de gente lá, você imagina, um monte de gente nervosa, né, desesperada. Eles não podiam usar o telefone do hotel, porque... não podiam fazer ligações, e muita gente não tem um telefone que faz ligação internacional, ainda tem esse problema, né? Então, assim, eu cheguei a falar com a recepcionista do hotel, e depois de bastante tempo ela me falou, olha, realmente aqui a gente não recebe nenhuma informação da Copa, a gente não tem como ajudar os passageiros, eu também não consigo entender por que eles não colocam, né, um funcionário ali, sabe com aquela escuta ativa? Vamos escutar, qual é o seu problema? Porque eu sempre digo que o mal do mundo é o problema de comunicação. Se você tivesse, assim, aquilo aconteceu, é uma crise seríssima, imagina, né? Uma parte da fuselagem, uma tampa do avião se soltou. Mas vamos sentar e vamos ouvir qual é o problema que a senhora tem. A senhora precisa falar com o seu parente, como é que eu ajudo. O passageiro não tinha acesso à sua bagagem, não conseguia, não tiveram roupa para trocar. Então, tipo, dormiram com a roupa do corpo, para quem sabe no dia seguinte embarcar ou não. E você entende? Como é que você faz isso com seu cliente, com seu passageiro? Porque vamos lembrar aqui uma coisa, ninguém entra no avião sem pagar a passagem, não é? A passagem, o ticket já está lá bonitinho, está pago. Não é? Você fala assim, não, eu posso entrar, depois eu pago. Não existe isso. Você já pagou. Né? Então, tem muita gente, aqui o professor Alessandro muito bem disse, às vezes programa, né? Porque a gente está naquela época de férias, janeiro, uma viagem com, sei lá, meses de antecedência, está sonhando com aquela viagem, viaja com criança, um caos completo. E sabe o que me deixa muito triste, doutor Luiz Henrique também, é o seguinte, essas empresas,
elas não sabem lidar com a crise. Elas, se alguma coisa saiu do eixo, elas sabem lidar com o seguinte: peguei o passageiro, coloquei dentro do avião, fez a conexão, ele entrou na outra aeronave, entreguei ele lá. Qualquer coisa que aconteça fora do caminho, né, vamos dizer, o normal, pronto, aí já temos um problema. Só que não é uma pessoa que perdeu uma conexão, 2, 5, nós estamos falando de centenas de passageiros. E sabe o que eles me relataram também, que eu vou passar aqui para os meus 2 amigos advogados aqui? Uma certa xenofobia. Então, se você não falava espanhol, então, tipo, sabe, você é lixo. Eu fiquei... Aquilo me deu uma tristeza no coração. A gente trata tão bem os nossos turistas, né? E assim, as pessoas estão viajando, estão levando dinheiro. Eu fiquei triste com essa informação. Muitas pessoas falando assim, a gente era ignorado. Eles só nos atendiam quando a gente começava a entrar em desespero, chorando. Então, você imagina isso? Doutor Luiz Henrique, nos diga, eu sei que você também tem bastante experiência com essa parte aérea, é isso? Exatamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e cumprimentar a todos, né? A Carla Albuquerque, o professor e doutor Alessandro Sanches e também o Léo Soares, que fez o convite, me fez o convite no meu celular e eu prontamente atendi para estar aqui e compartilhar um pouco da experiência. É interessante, gostaria de destacar, antes de mais nada, que eu já estive do outro lado. Eu já estive defendendo empresas que trabalham, no caso, era a empresa de milhas. Então, ela trabalhava na cadeia de consumo, né? O professor sabe bem, enfim, ela, no final das contas, ela respondia. Em 90% dos casos, da mesma forma, de forma solidária com as empresas e tudo mais. Então, já estive do outro lado, trabalhando uma dessas grandes empresas de milhas, não vou mencionar o nome aqui, e a gente já teve que estar ali as defendendo, né? E sabemos que esse descaso pontual que aconteceu, que não é tão pontual assim, pois esses problemas com essa aeronave em si, eles já ocorreram em outras oportunidades, até com acidentes mais graves, mas sabemos que de fato, as empresas não estão preparadas a lidar com o mínimo percalço, como você bem ponderou, cara. Então, eu estava ouvindo, antes de entrar aqui com vocês, um pouco do que o professor vinha falando, e a gente tem o que nós podemos chamar de excludente de responsabilidade, né? Que às vezes você tem, por exemplo, ali a culpa exclusiva da vítima. Então, sei lá, se o passageiro ocorre no show, né? Ele não se apresenta para o embarque, é um exemplo de culpa exclusiva da vítima, ele promove o cancelamento, aí ele vai de fato ser penalizado, desde que não seja dentro daqueles 7 dias que o CDC prevê de arrependimento, e que também a própria resolução da ANAC, que não sei se o professor havia mencionado antes de eu entrar, é um dos diplomas que muito nos auxiliam o consumidor nessa questão de buscar os seus direitos. Mas desde que não seja uma situação dessa, ou temos um caso interessantíssimo, não sei se vocês citaram mais cedo, que poderia entrar, por exemplo, na hipótese de exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal, que ocorreu recentemente, quando um piloto desmaiou. Acho que foi anteontem, se eu não estiver enganado. Um piloto desmaiou e foi necessário fazer um pouso de emergência. Então, em algumas situações, a companhia aérea não será penalizada. Mas desde que ela promova as ações necessárias para minimizar os danos. Então, pegando primeiro esse caso do piloto, já que eu mencionei. O piloto passou mal, teve que fazer o pouso de emergência, etc. Se, por exemplo, nessa hipótese, desce todo mundo no aeroporto e não realoca o pessoal, e eles ficam lá 1 dia, 2 dias, fica dormindo no aeroporto, tal, aí a companhia perde o direito dela, né? Enquanto no primeiro momento ela agiu de forma correta, dentro do que ela poderia fazer, depois ela acaba perdendo esse direito. E é muito do que aconteceu com a Copa. Na verdade, com a Copa eu tenho 2 ponderações. Primeiro, que houve toda uma falha, né, após o pouso. Vamos tratar primeiro a questão do pós-pouso. Houve o pouso e aí todo esse descaso que as pessoas estão relatando, essa falta de assistência material muito bem protegida pela resolução da ANAC, em que ele se estipula prazos, inclusive,
citando aqui, né, a resolução ela é específica em que a partir de 4 horas o que eu tenho que dar, a partir de tantas horas o que eu tenho que fazer, eu tenho que facilitar contato. Você mencionou que as pessoas não podiam se comunicar, né? Eu tenho que facilitar contato, eu tenho que dar hotel, eu tenho que fornecer lanche. É muito comum, saindo desse caso específico que foi mais trágico, em atrasos normais, né, overbookings comuns que a gente vê aí dioturnamente, os atrasos serem de 12 horas, de 18 horas, de 24 horas, e eles darem um voucher de R$30. E o que você compra no aeroporto com R$30? Às vezes um café. Então, assim, não dá o café e o pão de queijo, né? Então, é muito comum esse tipo de tratamento por parte das companhias aéreas, infelizmente. E é uma conta cruel. E a conta é, quantos não entram na justiça? Essa é a conta. A verdade é essa, o avião é muito grande, são muitos passageiros. Como muitos não entram, seja por aquele sentimento de injustiça que, por vezes, domina o coração dos brasileiros, né? Que a justiça não leva nada, não dá nada, isso não vai dar nada. Ou seja, por desconhecimento mesmo, eu vou fazer depois. E aí tem um outro ponto que eu gostaria de destacar daqui a pouco, que é que não sei se isso é só do brasileiro, né? Mas eu estou falando com quem eu atuo diretamente, ele é desligado. O voo dele ocorre um cancelamento lá no aeroporto, aí eles dão uma outra passagem para ele para daqui 8 horas, para daqui 10 horas, para daqui 12 horas, ele joga o bilhete antigo fora, ele não faz prova de nada, ele não guarda nada, a bagagem dele fica toda variada, ele não tira foto, ele não faz uma reclamação no guichê. Então, o brasileiro ele tem esse problema de educação, né? No sentido de entender ali que algumas medidas mínimas, gosta tanto de tirar uma foto, por que não tira uma foto do bilhete, não tira uma foto da bagagem, não registra essas questões de prova que são muito importantes. Mas voltando lá na Copa, então teve essa questão deles terem prestado um mau atendimento pós-incidente, e eu vejo que um problema da magnitude desse é um fortuito interno, é um problema no avião, é uma questão da porta do avião. Isso daí não podemos atribuir isso a uma questão, por exemplo, que é outra excludente de licitude, por exemplo, como uma força maior, que se fosse uma tempestade, uma situação assim que ele tivesse que não vou poder seguir o voo por aqui, ou eu não vou poder nem decolar porque está havendo uma tempestade no local de pouso ou no local de... Não é essa a situação. Uma porta saiu do avião. Isso daí não tem como você não atribuir a culpa à companhia aérea, né? Então, assim, é muito comum, o professor já deve ter visto, que muitas companhias, às vezes, vêm justificar um atraso longo, falando que é readequação de malha aérea, isso é problema deles. Mas ele falou uma coisa muito importante aqui, né, o doutor Luiz Henrique. Tirem foto de tudo, guardem tudo. Aprendam comigo, a Carla. Eu tiro foto, eu guardo, não jogo nada fora. Eu vou ser... A minha família falou que estou virando uma acumuladora digital. Estou aqui com outro advogado maravilhoso, que eu adoro também, doutor João Seis, ele falou assim, acumuladora digital, ele está rindo aqui. Eu tiro foto de tudo, viu? Só fazendo um parênteses aqui. E por que é muito importante, principalmente nessas épocas onde muita gente está viajando, olha os problemas com bagagem que acontecem dentro de aeroportos. Pessoas chegam no seu destino final com as suas bagagens adulteradas. Muitas pessoas com drogas dentro das suas malas. E aí, só que você está num país estranho. Olha o que aconteceu com aquelas brasileiras. Tira foto do peso. Gente, eu tiro foto de tudo. A moça, quando eu vou, estou entregando a minha bagagem, praticamente eu falei, será que eu não podia levá-la comigo, né? Ela falou, não, moça, está o tamanho dessa mala. Então, dá licença, deixa eu tirar a foto do bilhete. Não, ela falou, mas você vai ter uma cópia. Eu falei, mas eu quero tirar foto. Eu tiro mais 5 fotos, depois eu apago tudo. Mas eu mostro como é que a mala estava, inclusive, porque se a mala for avariada, você também pode cobrar, porque, né, eles jogam a mala praticamente como se tivessem, sei lá, jogando pedra. Pá! Né? Tem uns vídeos ótimos. Então, tirem foto de tudo para a gente poder ajudar os nossos grandes amigos advogados que vão ajudar vocês. Mas continua, doutor Luiz. Dentro dessa questão da bagagem, é interessante você estar mencionando, Carla, que eu verifiquei, né? Já não é um serviço novo, mas que o aeroporto cobra por um serviço de embalar sua mala.
Isso, Então, eu não sei se vocês já viram. Já? É engraçado, porque aí eu vi uma pessoa comentando, né? Se você quer ter sucesso em alguma coisa, cria um problema e depois vem a solução. Ou seja, eles criam um problema de poder estragar a sua mala, de colocar uma droga dentro, ou de fazer qualquer outra situação, e aí eles falam, eu tenho uma solução, vou embalar a sua mala, e te cobrar por isso, mas eu estou me protegendo de quem? De mim. Então, assim, isso por si só Você paga. é muito absurdo, é muita É loucura. Se muito fosse, absurdo. não, tinha que ter, se fosse ter gratuito, né? Por exemplo, o aeroporto, não, vou fornecer isso aqui, porque como tem pessoas mal intencionadas, então vamos fornecer essa oportunidade aí E é de caro. evitar problemas. R$ 150. Poxa vida, tá respondido, é caro, né? Então, assim, é uma situação absurda. Então, eu entendo, né, que no caso da Copa, ela não se enquadraria em nenhuma excludente de responsabilidade, né, em nenhuma das situações, tanto após pouso quanto no momento do voo, naturalmente, e esses voos que estão sendo afetados, uma vez que agora foram proibidos de sair, né, aqui do Brasil, enquanto estão terminando a análise, a verificação, a investigação, e aí as pessoas aqui do Brasil, inclusive os voos saem de Belo Horizonte, né, eu estou em Belo Horizonte, estão tendo seus voos cancelados, né? Aí cabe à Copa tentar fazer o que? As realocações, ou no mínimo, se for devolver o dinheiro, devolver sem criar dificuldades, o que sabemos é muito comum que as dificuldades sejam criadas para fazer o estorno da quantia. Então, assim, outra situação que eu estava atento ao que o professor estava falando é que, infelizmente, para alguns juízes, algumas horas de atraso, ou quando ocorre um overbook, há uma realocação ali com 6 horas de atraso, com 8 horas de atraso, eles entendem, infelizmente, como um mero aborrecimento. É um problema que os advogados volta e meia enfrentam, né? A pessoa fica ali 8 horas. Eu já tive caso de 8 horas e o juiz dizer que é mero aborrecimento. Aí é aquilo, né? No escritório a gente sempre fala, eu queria ver se fosse com ele. Eu duvido que com os seus pares viria uma sentença nesse sentido, porque não é um mero aborrecimento. Nós estamos falando de 8 horas. Eu não estou falando de... Podemos dizer que talvez 1 hora seja um mero aborrecimento, talvez 2 horas, mas eu acho que ali acima de 3 horas, 4 horas, que é mais ou menos o que trata as resoluções e a nossa jurisprudência, não podemos banalizar o dano moral, porque é direito, né, da pessoa se ver ressarcida ali desses prejuízos. Quantas pessoas não perdem compromissos importantes? Eu já tive aqui no meu escritório pessoas que perderam casamento, que perderam velório, que perderam, como o professor vem dizendo, aí é o mais comum, 1 dia de férias, 2 dias de férias, e, enfim, isso daí é muito grave, embora as convenções não prevejam a indenização por danos morais, essa indenização extrapatrimonial, graças aos entendimentos majoritários, de que seja devido um dano moral, sim, aos passageiros por essas situações. Overbooking, extravio de bagagem, avarias também. O extravio, eu acho até que a resolução trata também, tá, pessoal da ANAC? Traz ali no seu artigo, se eu não estiver 32. E ela traz o período, extravio quando é voo doméstico, quando é voo internacional. Eu acho até que é longo o período. Vocês vinham dizendo que as pessoas saem de férias hoje para períodos curtos. Realmente, se você faz uma viagem internacional, a média de férias ali é de 10 a 15 dias. Uma em território para uma praia, né? Um voo comercial é 7 dias, 8 dias, que você fica na praia, dá um pulo aqui ou ali. E aí, se há um extravio de bagagem, até a resolução trata que para voo comercial é 21 dias, existe uma espécie de, digamos, permissividade, vamos dizer assim, e para voo internacional 7 dias. Mas nesse inteirinho a pessoa, aí certamente, tá, gente, por mais que a resolução trate isso possa mitigar, eu não vou dizer anular, mas mitigar o dano moral, pois depende de outras provas, não mitiga o dano material. Pois como é que você fica 21 dias se você for para uma praia em que você só vai ficar 7, 8 dias, você vai ter que comprar suas roupas todas novamente? Exatamente. Então ali você vai gastar, né? E aí esse tipo de dano, aí sim, guardando as notinhas, outro cuidado que o brasileiro não tem, né? Guarde as notinhas, guarde as provas, porque senão vai ser difícil. O juiz pode até arbitrar alguma coisa por uma presunção de que a pessoa não tem como ficar dias na praia sem
sem comprar nenhuma sunga. Mas ele não tem como, né, indenizar de forma objetiva e aí vai depender, vai ficar muito ali de acordo com a sua interpretação. Temos também as situações dos cancelamentos, dos atrasos, das alterações, que a resolução diz que tem que ser com antecedência de 72 horas, está lá no artigo 12. E, poxa, sabemos que por vezes não é com tanta antecedência. Quando muito, 24 horas, com sorte, né? Se ainda está ali em casa, aquela pessoa que gosta de fazer o check-in antecipado vai olhar, verifica a situação de cancelamento, de alteração e etc e tal. Uma outra alteração curiosa que já que o voo que nós estamos destacando, inclusive, é um voo internacional, que ocorre às vezes e que também é indenizável. Você disse, Carla, que estou aqui para ajudá-los a buscar a indenização. Então, vamos falar. Vamos isso. Alteração de classe, principalmente voos longos. Você vai fazer um voo de 14 horas, 16 horas, alteração da classe, por exemplo, executiva para econômica, dá indenização. É óbvio que se essa alteração lhe for benéfica, não, né? Aí seria demais. Mas, lhe sendo prejudicial, da alteração. Problemas que nós já tivemos aqui, já tivemos extravio de pets também, que só Meu foi... Deus, imagina sumir com seu cachorro. Foi terrível, um voo para a Alemanha, né, o cachorrinho do Brasil para a Alemanha, você tem que transportar naquelas caixinhas de transporte, era um cachorro de porte pequeno, aí você tem que transportar grandes ou pequenos, mas esse, né, naquela caixinha pequenininha, e o cachorro foi entregue para sua dona, eu não estou brincando, uma sacolinha. Não estava morto, graças a Deus estava vivo, o bichinho. Ela na Alemanha procurou um veterinário lá, né, que fez um laudo em inglês, O juiz até não exigiu que fizesse tradução, que às vezes poderia exigir juramentada, aquela coisa toda, ele aceitou o laudo ali, a empresa não tinha muito o que falar, deu-se uma indenização. O cachorrinho ficou sumido por, eu acho que 15 dias, se eu não estiver enganado. E chegou todo magrinho, todo, né, enfim, assustado, toda aquela coisa. E isso, para quem é o pai de pet hoje em dia, sabe o quanto que isso daí, meu Deus do céu, o estado de desespero da pessoa é algo terrível. Acabou a viagem, né, doutor? Chegou na Alemanha... Não, imagina seu cachorro. Não tem viagem, né? Acabou a viagem. Exato. Não tem viagem. Exatamente. Então, são muitas as situações, né, doutor Luiz Henrique, né, que assim... Mas o que eu acho que é a coisa mais importante, que eu acho que o programa de hoje traz, é o seguinte, né, as empresas, né, e nesse caso aconteceu com a Copa, mas a gente sabe que também acontece com várias outras empresas, a questão de cancelamento, o que você muito bem falou, da questão da malha aérea, o consumidor não entende nada, né? Ele é vítima, coitado, ou ele está saindo porque ele vai viajar a turismo, ou ele está saindo porque ele vai viajar a trabalho, ou porque ele precisa, enfim, eu quero visitar um parente, tem uma questão médica, mas ele tem um motivo para estar, né, fazendo aquela determinada viagem. E ele comprou, né, quando a gente está falando de um bilhete aéreo, é um bilhete caro. Internacional, mais caro ainda, por mais que você consiga promoções incríveis, maravilhosas e fantásticas. Não interessa. Mas assim, você não está falando de que eu perdi, o meu metrô aqui. É um transtorno. E o mínimo que essas companhias precisam fazer, e elas precisam se atentar, não adianta fazer marketing, sabe? Eu estava falando, olha, a companhia que não atrasa, eu estava olhando lá todas as matérias e parece que eles realmente são bastante pontuais, parabéns para eles estão entregando o mínimo, né? A obrigação deles, a pontualidade, né? Não é que ele está realmente, olha, você vai viajar comigo e ainda vai ficar ouvindo que você é linda, bonita e maravilhosa, porque isso é um extra, né? Não. Vai chegar um voo pontual, então não há do que se orgulhar, é o trabalho deles, não é? Sim. Daqui a pouco eles vão colocar o avião que não cai, né? Ainda bem. Porque graças a Deus, não é? Mas e aí o que acontece? Eles não se preparam, gastam uma fortuna em marketing, né? Em propaganda, em publicidade, mas não se preparam para essas questões de crise. E essas crises acontecem. E não tem nada pior do que um consumidor insatisfeito.
Porque a gente sabe que um consumidor insatisfeito ele é capaz de fazer, né? O satisfeito não faz muita coisa. Às vezes fala, ai, foi ótimo, deu tudo certo, né? Mas o insatisfeito, ele quer mover montanhas também, né? Ele quer botar fogo no parquinho. Já dizia Ariano Suassuna, tudo que é ruim de passar é bom de contar. E tudo que é bom de passar é ruim de contar. Então, imagina a pessoa que passou por um dissabor, ela quer sair contando para todo mundo. Sabe? Queima o filme. Eu não entendo por que essas empresas não param. Gente, quando aconteceu aquilo com aquela companhia que usava o mesmo equipamento, era nítido que aquilo iria acontecer, não é? Temos que checar, tá certo? É segurança. Gente, temos que montar aqui um gabinete de crise, porque a gente está falando do Brasil. Você imagina o que não aconteceu nos Estados Unidos, não é? Porque lá são milhares de outros. É um problemaço. Mas a gente está preocupado com os nossos brasileiros, consumidores brasileiros aqui. Eu fiquei sabendo que tem pessoas que até hoje não conseguiram embarcar, compraram bilhetes e não conseguem viajar nos aviões da Copa. Porque ainda tem uma questão que eu quero passar para vocês. Quando você compra um bilhete, né, e você comprou para viajar nesse equipamento, 737 MAX, né, 900, que é uma aeronave mais nova, de melhor qualidade. E o que acontece? Eles, inclusive, começaram a colocar os passageiros em aeronaves inferiores, de qualidade inferior. Eu entendo também que o consumidor está sendo lesado. Porque, assim, eu comprei, é que nem, por exemplo, sei lá, eu comprei filé mignon, estão me entregando peito de frango. Não, mas é que acabou o filé mignon, eu vou te entregar peito de frango. Não, mas eu não comprei peito de frango, eu comprei filé mignon, então tudo bem, não, mas eu tenho que te devolver lá para São Paulo. Então, esse consumidor também merece ser ressarcido, porque ele comprou, ele pagou um bilhete para viajar numa aeronave e está voltando numa... Gente, a gente tem fotos aqui da expectativa e da realidade, depois a gente vai mostrar, o Léo vai soltar, que assim, é um absurdo, entende? Sabe, eu fico imaginando o que eu faria se eu estivesse lá, né? Eu acho o seguinte, não tem nem que pensar duas vezes, gente. Até porque, de novo, a Copa vai cobrar da Boeing, né? Tipo assim, ó, eu estou tendo esse prejuízo gigantesco, né? Isso aqui é um problema do teu equipamento, você me entregou esse equipamento com esse problema aqui, né, de engenharia de projeto, e eu quero ser ressarcido. E a gente sabe que essas grandes companhias agora vão brigar, né? Vão se matar ali, entre seguros, resseguros, tudo isso. Agora, seguinte, olha aqui, você foi prejudicado, meu cliente está aqui. Não, você sabe o que eles estavam oferecendo para os clientes? Eu preciso contar para vocês, porque a gente recebeu também. Ah, sim. $300. Não tinha dúvida que seria uma porcaria. Eu falei, o quê? Eu mesma falei, não aceito isso não, nem responde. Eu falei, não sei se eu fiz certo ou errado, vocês dois estão aqui. Eu falei, gente, procurem os advogados. Tem vários muito bons que vão trabalhar, mas é o que vocês estão muito bem explicando. Vocês precisam guardar tudo. Legal até pegar proposta por escrito. Entendeu? Assim, e não deixem, sabe por quê? Sabe como é que a gente vai educar essas empresas? É doendo no bolso. Porque quando começar a doer bastante no bolso, doer no bolso, aí eles vão parar para pensar, opa, não podemos, eu tenho que tratar melhor meu cliente. Porque, gente, cliente é valioso. O preventivo, ele é econômico, mas ele exige uma organização que, em vezes, a empresa não quer colocar para funcionar. Não é? É assim, eu não entendo, gasta uma fortuna com marketing, mas não gasta com essa área. Entende? Você tem que, né? É o que vocês acabaram de falar. Ele é você está num business que pode acontecer muita coisa. Infelizmente, olha, vamos pegar aí o que aconteceu pouquinhos dias antes, lá no Japão, onde 2 aeronaves colidiram ali. Se chocaram. Aquilo, sabe, foi uma tragédia. Então, assim, a gente já viu muitos acidentes aéreos. Assim, você não está num business de vender flores. Seu business é outro. Então, assim, você tem que se preparar para tudo. E eu acho que essas empresas, elas não se preparam. Não se preparam. Como a responsabilidade é objetiva, em vista do risco e tudo mais, vale a pena o preventivo. Vale a pena o preventivo. Sim, e sabe, ali falar assim, nós erramos,
sabe? Nós queremos compensar o nosso cliente, sabe? E eu não entendo porque essas empresas não têm uma escuta ativa, é de um deboche com o cliente, sabe? Não estão nem aí, não querem te dar atenção. Tipo, você está me incomodando. Como que eu posso estar te incomodando? Eu estou aqui num país estranho, gente, de novo. Aí a pessoa fala assim, eu escutei dos passageiros, ó, você tem que sair aí pela imigração e sim, procura um agente da Copa lá para ver onde é que eles vão te colocar. Eu falei, como é que é? Aí passavam pela imigração, aí o agente de polícia de imigração, porque é um, né? Fala, mas você está indo para onde? A pessoa fala, não sei. Mas vai para que hotel? Não sei, meu voo foi cancelado. Sabe aquela confusão? Porque nem a própria imigração sabia o que estava acontecendo direito ali. Sim. E assim, aí vira aquela baderna, aquela bagunça, aí a pessoa desce e fala assim, mas cadê minha passagem? Porque você tem que sair dali com um bilhete de realocação do seu voo. Eu vou para onde? Por que nessa hora não combinou? Você tem outras empresas, essas empresas elas fazem parte desses grandes grupos, né? A Copa é da Star Alliance, por que não combinou? Sei lá, tem algum voo que está vindo, sei lá, o United Star Alliance vai parar lá, é uma outra equipamento, não consigo colocar meus passageiros ali dentro? Mas o Dr. Luiz Henrique, ele colocou uma questão bem importante, que eu acho que responde bastante isso. O advogado, ele chega ali na empresa, o advogado da empresa aérea, ele oferece esse tipo de abordagem, né, em sua consultoria. E aí aparece mais um determinado sujeito, que geralmente não é do jurídico, e que chega para eles e fala, cara, peraí, vamos fazer uma análise aqui de quantos vão reclamar depois. Que o brasileiro não faz isso, essa é a verdade. Brasileiros, não adianta a gente ficar só reclamando no Twitter, no Instagram, ligando pra gente na imprensa, mandando e-mail. Sabe o que vocês têm que fazer? Precisam tomar as devidas providências. É chato, gente. É lógico que é chato. É um dessabor? É. Mas se a gente não trabalhar junto, e a gente precisa trabalhar juntos, né? Nós todos, né? Os advogados são bons. Eles sabem ler as nossas leis como ninguém. As pessoas ficam, mas a empresa também tem bons advogados. Tem, lógico, tem que ter bons advogados. Mas sabe o que acontece? Ninguém vai fazer chover do outro lado, não. Exatamente, o direito está aqui. Nem aqui, nem lá. É só o direito, não é nada demais. Vocês não estão pedindo nada de demais, vocês estão só pedindo o direito de vocês. E eu entendo. Você sabe por que as pessoas não param o carro numa vaga ilegal? Porque elas tomam multa. Aí começa a doer no bolso. Mas aí você pensa 10 vezes. Em cada 100 prejudicados ali, quantos será que realmente, né, irão procurar o judiciário, irão procurar o Dr. Luiz Henrique? Vão procurar aqui o professor. A mim nem precisa. Eu vejo exatamente isso. Infelizmente, Carla, professor, Léo, me parece que a conta é mais perversa mesmo, sabe? Até mesmo para você montar um gabinete, como você disse, de crise, para você montar uma estrutura de crise, para você mobilizar uma equipe de crise, isso tudo talvez seja muito caro. Então, por isso que, infelizmente, depois de tantos anos atuando com esse tipo de demanda, é que eu percebo que é pura matemática. E aí vem mais uma coisa que foi destacado por você. Se vocês forem parar para pensar, vocês já pararam para imaginar o quão restrito é esse mercado? São pouquíssimas empresas, gente. Porque é tudo muito caro, naturalmente. Tanto o equipamento, os aviões, a tripulação, toda essa questão ela é cara, todo esse aparato é caro. E é claro, naturalmente, o que acontece com as nossas passagens? São caras. Né? No Brasil, nós não temos aqueles voos, agora me fugiu o nome, que é muito comum na Europa, que são aqueles voos curtos, né? Com aqueles aviões que, como o pessoal diz, eu até nunca viajei num deles não, mas parece como se fosse um circular, né? Que o assento é duro, tal, fazendo viagens curtas, ligando os trajetos curtos. Não, aqui tudo no Brasil, em termos de aviação, é extremamente restrito. A rigor, nós podemos dizer que nós temos 3 companhias, né, de maior porte, assim, enfim, e tudo isso é muito caro, e o investimento em marketing é robustíssimo,
Mas falta dinheiro, então, né? Se eu invisto muito em também áreas muito caras como o marketing, como toda essa questão, a operação em si, ela é cara, combustível, tudo isso é caro, falta dinheiro ou falta boa vontade em se investir no preventivo. O overbooking, se você for pensar, ele é uma das maiores obscenidades que a gente tem que enfrentar. Elas venderam mais passagem do que elas tinham de assento. Não é. Onde isso deveria ser tolerável, ou se você pensando, né? E aí tem um pouco de distância do nosso judiciário com o jurisdicionado ali. A caneta do juiz está muito longe, porque se você é um juiz, você podia tranquilamente, usando o popular, sentar 10 mil de condenação toda vez que fosse um overbooking, porque é um absurdo. É um absurdo. Porque é um absurdo. Você simplesmente foi voar, você comprou, você pagou, para pagar você não teve nenhuma regalia, no máximo ali um parcelamento ou um desconto que eles propuseram, você não foi que você falou, não, dá um 10% aí para mim, não é uma negociação franca desse jeito. É uma negociação que o site te fornece, a plataforma te fornece, ela é fechada, ela é restrita. Aí você vai, adere e tal, compra aquela passagem, vai na expectativa de voar e tem ela frustrada. Às vezes com o filho, às vezes com o pai, com mãe, com o vô. Todo aquele transtorno. Se der sorte da companhia te realocar rápido, bem. Se não der, tem que dar sorte dela cumprir a resolução da 400 da ANAC e fazer o que tem que fazer, te colocar no hotel, te dar um lanche, fazer todas essas coisas. Mas, em suma, eu entendo que, infelizmente, é essa perversividade no mercado pequeno, em que também, eu não sei se eles são tão corporativistas, me parece que, infelizmente, não, pois, como você bem destacou, aqui em se tratando de Brasil, o voo atrasou. Pô, peraí, deixa eu ver ali se vocês conseguem realocar, né, para um trajeto parecido, tal, não realocam. Você vinha falando também, Carla, que a pessoa comprou para uma aeronave mais moderna, uma aeronave melhor, e agora está voando numa inferior. Eu dei o exemplo da questão da executiva pré-econômica, mas uma coisa que aí é muito comum, porque executiva pré-econômica você depende de pessoas que estão voando em trajetos maiores, etc., aeronaves mais robustas. Mas uma coisa que é muito comum, e talvez se não aconteceu com vocês, vai acontecer com certeza. Eu posso profetizar isso aqui. Você ia fazer um voo sem escala, te colocaram com escala. Isso é toda hora. Isso é toda hora. Você ia fazer um voo sem escala, te realocaram, alteraram ali às vezes só uma horinha, não sei o quê, mas te colocaram com escala, que todos sabemos é mais chato, é mais trabalhoso, você tem que descer da aeronave, você às vezes tem uma bagagem de mão, você tem que transportar, pegar outra fila, né? Toda aquela coisa né, todo esse transtorno. E claro, o voo direto ele é o quê? Mais caro. Você paga mais caro por um voo direto. E aí eles te realocam e ninguém vai virar para você e falar assim, tá aqui seu pique de R$ 200, que seria mais ou menos a diferença que você pagou por antes estar fazendo um voo direto e agora um voo com escala. É uma safadeza, mas a gente aqui, doutor Luiz Henrique, nós resolvemos que nós vamos ajudar as pessoas, o consumidor, e nós vamos passar todas as informações para eles, que agora vocês ganharam aqui um apoio fantástico, gente. Fantástico, a gente é chato, né? A nossa equipe aqui, e a gente vai procurar, vai atrás, corre atrás, vai explicar. A pessoa está com dificuldade, a gente ajuda também, porque eu acho que essa é a função. Exatamente. Essas empresas, desculpa, não podem continuar tratando seus clientes dessa forma. Se elas forem legais, a gente vai falar, opa, ponto positivo para elas. Maravilha. Gostamos dela, coração para elas. Agora, fazendo o que elas estão fazendo, não. Aí, sim. a É gente porque o vai consumidor, em grande no parte pé. das vezes, o consumidor ele não deixa de procurar um advogado, um profissional, simplesmente porque ele tem preguiça. Ele muitas vezes não conhece realmente os direitos. De um outro lado, também existe um setor jurídico e esse setor ele também acaba fazendo ali, né, toda uma... como colocar assim, né, uma defesa preventiva, né, junto aos atendimentos e tudo mais. Então, poxa, quando você liga e a sua ligação é transmitida e ela é retransmitida e ela passa, né, por uns 58 departamentos, em algum momento você consegue falar com alguém, essa pessoa vai falar bacana com você, vai falar difícil.
Para nós, eu estou conversando aqui com o Dr. Luiz Henrique, a gente está conversando aqui, já é o nosso cotidiano, então é bem tranquilo falar nesse assunto, eu entender o que o Luiz está falando, te entender, a mesma coisa é o meu caso, um para o outro aqui. O consumidor não está... Sabe? Então, poxa, a pessoa chega para ele e fala assim, pô, a resolução tal da ANAC, ele dá a interpretação que ele quer da resolução, é claro, que vai ser a mais favorável para a empresa, a pessoa já vai ficar ali intimidada, é natural que ela não procura. Então, realmente, ela precisa dessa voz, até para que ela, por intermédio dessa voz, chegue até as bancas de advocacia. E sabe o que eu vou pedir? O Léo tem muita imagem aí, só vamos mostrar para as pessoas, porque eu acho que é muito bom. O que aconteceu com as pessoas que compraram esse 737 MAX, né? Um avião incrível. E como é que elas estão voltando, com o que elas estão viajando. Porque eu acho que mesmo esses que não tenham perdido o voo, precisam ser indenizados também. Temos as imagens aí, não temos, Léo? Temos as imagens, mas a gente não... Como é gravado, a gente não consegue colocar em simultâneo com o Dr. Luiz. Não consegue? Não. Ah, tá. Tudo bem. Entendi, Dr. Luiz. Não derruba o Dr. Luiz, vamos fazer isso não. Dr. Luiz. Deixa ele aqui com a gente. Não, tudo bem. Na hora que tiver de encerrar minha participação, eu já me sinto honrado. Dr. Luiz, vai ficar aqui um grande convite para que você volte. Quando você estiver a São Paulo, claro. Venha nos visitar. Faço questão que você participe de outros programas também. Gostei muito de te conhecer. A gente vai deixar no final aqui todas as suas redes sociais também. Vou pedir para que as pessoas te procurem, porque eu sei que tem muitos voos de pessoas, inclusive em Belo Horizonte, mesmo que a pessoa não esteja em Minas, os advogados, eles atuam globalmente, né? No nosso... Hoje em dia, com essa questão do processo eletrônico, que é massivo, não tem E a gente fronteiras. vai contar uma coisa boa para as pessoas no final. É que nem questão de plano de saúde. Se você tiver toda a documentação, sabe qual é a probabilidade de você ganhar? 85%. Então, vale a pena, sim. Junta tudo. É o seu direito, não interessa, o advogado, ele é muito inteligente, ele vai procurar, né, o melhor caminho para defender o seu cliente, e é isso. Quem sabe, não é? Você ainda vai ganhar mais, vai poder viajar melhor, e assim, a vida é isso, né, gente? A gente pode ter um dissabor aqui, mas vai ter uma alegria ali. Doutor Luiz Henrique, muito obrigada. Por nada, eu vou mandar os contatos, a questão das redes sociais, os telefones, eu vou mandar para o Vitor, né, o Léo, que é o apoio, né? Apoio da Pode produção. ser? Tá, eu vou mandar para ele, aí ele coloca lá no final. Mais uma vez, então, muito obrigado. Eu ficarei à disposição para outras oportunidades. Aqui outros sócios também, quando forem falar de outras áreas, tem tributário, tem trabalhista, ficaremos à disposição, estaremos à disposição. Não será comigo, mas teremos pessoas competentes aqui também. E, sim, estando em São Paulo, a gente sempre está aí uma vez no ano ou duas para alguns eventos e eu procuro vocês, fico à disposição. Deixo os contatos também do doutor Alessandro lá, para depois a gente trocar um zap e ficar aí afinando esse network, tá bom? Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, gente. Até mais. Um abraço. Puxa aí as imagens, Léo. Cadê as imagens? Olha aí. Então, vou pedir para o Murilo, por favor, colocar para a gente a arte 5 para a gente mostrar a expectativa versus realidade. Olha aí, gente, agora vocês vão ver imagens chocantes. E aqui a gente vai mostrar para vocês. Nas imagens, olha o que é expectativa. Olha o avião da Copa que as pessoas deveriam estar viajando. É esse aqui, bonito, essas imagens são todas da Copa Airlines, tá vendo? Olha como é que as pessoas... A moça viajando com o rosto que tá sonhando, né? Não com cara de pesadelo, olha né? as cadeiras. Olha como é que as pessoas voltaram de viagem, né? Assim, esse saco que vocês estão vendo na mão desse comissário foi entregue para a classe executiva. Foi assim que as pessoas que pagaram um bilhete caro voltaram. E eu vou lembrar aqui o Cortella, porque o conceito de caro, ele me trouxe uma descrição muito interessante. Caro é tudo aquilo que não vale. Você tem coisas que têm um custo alto, mas caro é que não vale. Sim. E quando você paga uma coisa e você não recebe seu serviço, é caro. Pode ter custado R$1, R$10, é caro. E aí isso aqui, gente, isso aqui é vergonhoso.
Isso é vergonhoso. Tudo bem, não tem outra aeronave? Ressarce seu cliente, correto, professor? Sim, até porque as pessoas, elas realmente costumam mesmo ter dificuldade de diferenciar esses conceitos, né? Às vezes, a gente tem lá uma calça que ela custa R$100 e a outra que custa 300. Bom, se você só pode comprar de R$100, não quer dizer que ela seja cara, até porque a de 300 provavelmente, pode ser, não sempre, mas pode ser que ela tenha mais qualidade. Tá, mas o meu dinheiro não compra, ok, então você não consegue fazer aquela aquisição, não quer dizer que seja caro. Então são coisas diferentes. Agora, sem nenhuma dúvida, por menor que tenha sido o valor daquela passagem, se no final das contas o serviço não foi entregue, aquilo é caríssimo. Então até um valor que às vezes é considerado pouco para a pessoa, pode ser considerado, que sim, caro dentro desse conceito. Então, concordo, é pleno, é algo sólido e tenho certeza que essas viagens ficaram caríssimas, independentemente de quanto tenha custado as passagens e o pacote. Tenho certeza. E aí a gente tem mais material, Léo. O que é? Tem o que é o que está no site, não é isso? Na verdade, quando a gente abre o site da Copa, né, a gente tinha alguns comunicados, são os bonitos comunicados para você, obviamente, se sentir confortável quando você pesquisa quem é a empresa. Então, por favor, coloca para a gente aqui a Arte 1. Cadê a Arte 1? Olha aí, ó. Nosso compromisso com o cliente. Leia aí, Léo. Aqui a gente tem a parte legal, né? Aqui nós pegamos aqui só 3 dos compromissos, mas aí chega a quase 10. Eles dizem, né, que o compromisso com o cliente é avisar sobre as tarifas mais baixas disponíveis, notificar a respeito de atrasos, cancelamentos e desvios de rota, entregar a bagagem no horário certo. Ou seja, mesmo dentro do site, é como se você tivesse a sensação de estar amparado legalmente pela própria empresa. Lembrando que óbvio, né, isso não é só da Copa Airlines, todas as outras companhias aéreas têm aí no seu site o meio legal, inclusive com termos e condições, documentos, enfim, várias outras coisas que você pode ler. Temos também mais uma parte que eu quero mostrar do site para vocês, dando continuação aqui nessa arte, que é o contrato de transporte, que é aquele contrato que o doutor teve acesso, né, doutor? Sim. Você fez ali um estudo para entender melhor. Esse contrato, se eu disser que 0,2% da população que compra bilhete lê, acho que estou falando muito, Nunca, né? ninguém leu isso aí. Obviamente, ninguém lê isso, mas tem esse contrato de transporte disponível, inclusive ainda está disponível no site da Copa. Eu digo que ainda está porque a gente de vez em quando vê, né, que quando acontece alguma coisa assim... Tudo some, né? Tudo some, o site sai do ar, né? Vem aí novidades, mas ainda está disponível. E tem mais coisa aqui nessa arte também, dando continuidade, por favor, que é a política de trocas e reembolsos. Então você tem aí algumas opções de pedido de alteração de bilhete, pedido de reembolso de bilhete aéreo, e aí você tem que ali fornecer algumas informações e encontrar sua reserva para pedir e fazer essa solicitação para a Copa Airlines. Outra coisa importante, Carla, você trouxe para a gente o tal dos $300 que a Copa estava, né, dando ali, fornecendo para as pessoas que foram lesadas. E nós temos essa arte, que é a arte 3. Por favor, uma resposta a gente tem ali. Olha né? só isso aí, ó. A gente tem ali bem em ênfase os $300 que são oferecidos pela Copa para algumas pessoas que foram lesadas aí por conta desse incidente do dia 5 de janeiro. Eu quero fazer, e óbvio, né, eles se desculpam, dizem que não é culpa deles, que é por força maior e que a Copa também foi lesada, agradece por a gente entender tudo isso que estava acontecendo e que no futuro próximo seremos melhor servidos. Mas eu quero fazer algumas pontuações importantes. Antes da gente finalizar, que nós já estamos aí alongando, mas quando você cita pra gente que são 21 voos cancelados por conta da Copa, são todos os voos que incluem o 737 MAX 9, que é o avião da Boeing. A Copa, ela tem 29 aviões. Desses 29, 21 foram afetados. Os outros 8 estão voando por quê? Porque não tem a porta no meio do avião, não tem essa tampa, né? Que é utilizada como uma porta de emergência adicional. Então, praticamente a frota inteira da Copa foi atingida. E a Copa, ela faz voos diários para o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, você imagina... Olha o tamanho do transtorno. Ok, ela também é vítima até a página 2, porque ela tem que alertar essas pessoas, como muito bem falamos aqui. Outra coisa importante, e as outras companhias aéreas? Gol, Latam, que são as companhias mais comerciais que nós conhecemos, principalmente as que fazem os voos domésticos. Essas companhias, elas não têm o 737 MAX 9, elas só têm o 737 MAX 8, que é um avião que não tem
essa porta de emergência adicional que foi essa que soltou no dia 5 de janeiro. Então, esse questionamento para as pessoas é, Gol, Latam, eles não têm esse avião. Azul também A não Azul tem. não tem. Mas fica aqui uma outra informação importante. Esse 737 MAX 8 é um Porcaria avião também. que já deu muitos problemas. Também Em uma 2018 e 2019, nós temos 2 acidentes muito sérios que vitimaram aí mais de 340 pessoas, que foi o da Etiópia e o outro da... Deixa eu só confirmar aqui. Um da Etiópia e o outro... Deixa eu só pegar o local direitinho. Da Etiópia, que é a Ethiopian Airlines, e a Lion Air, que foi da Indonésia. Então nós temos 2 acidentes com... É o mesmo avião. Por que eu digo isso? Não deu certo. É a mesma carcaça, é o mesmo tudo. Muda uma coisa ou outra. Né? Mas, Léo, você sabe que o que me trouxe, desculpa interromper, Imagina. o que me trouxe falar na questão da crise econômico-financeira foi essa informação. Justamente porque aí o que se percebe é, bom, vamos aceitar, porque do contrário, uma companhia que tem 28 aviões, dos 21, aliás, dos 28, 21 de repente, se eu tiver que, sabe, botar em sucata, acabou a empresa. Acabou a empresa. Ela Então vamos já aceitar. era. Então vamos Não, aceitar. a gente tem vários pedidos das empresas para a Boeing que pedidos estão atrasados, os aviões não ficaram prontos. E é isso que o doutor falou. Como que a gente pega um avião desse porte, que leva um monte de pessoa ao mesmo tempo? A gente está falando de um 737 MAX 8 que não leva 220, leva 210. Nossa, qual é a diferença nenhuma? E mostra o que a Carla colocou, quer dizer, a segurança está sendo negociada. Exatamente. E aí você tem um acidente de 2018, você tem um acidente de 2019, esses aviões continuam no ar. Essa informação é muito importante, a Gol voa com o 737 MAX 8, que é o mesmo avião que caiu da Ethiopian, da Lion. E aí? Aí você pega uma notícia do dia 9 de janeiro, 4 dias após o incidente da Alaska, que diz o seguinte, a própria Alaska diz pra gente, tratam-se de parafusos mal ajustados na tampa das portas de emergência, elemento que pode estar por trás do incidente. Quantos outros MAX 9 tem voando por aí, antes do incidente? Gente, é colocar a vida de muitas pessoas em risco. E eles sabem o risco por uma razão que também vocês já perceberam. Se eles não colocam ninguém sentados naquela saída de emergência, é porque o risco daquela porcaria ejetar é muito grande. E eles Ainda sabem. E tem que ele muitas tem- companhias que ainda cobram mais caro. Eles conhecem Não, o e o risco. pior de tudo é que nós, clientes, passageiros, é quando a gente chega, olha aquele avião e fala assim, caramba, aquele avião é grande, bacana, novo. A gente tá falando de, olha o avião, coisa mais linda. Não, né? parece que o avião que deu o problema, ele começou a voar em outubro de 23. Outubro de 23. É a gente isso, tá falando, né? a gente tá falando de aviões novos. Sim, né? sim. É frota nova, não é avião antigo que passa por manutenção, não. São aviões novos. E eu questiono uma coisa ainda maior. E a Boeing nisso? A gente está falando da maior fabricante de aviões do mundo. Hoje, a Copa foi vítima que acabou levando aí na engrenagem os clientes, mas a gente também tem que falar da Boeing. Porque o problema não passa pela... não é da Alaska. O problema é de quem fez o avião da Boeing. Ok, a gente tem um problema lá na frente, que a Alaska não fez ali a sua checagem, mas o problema surge na Boeing. Adoro, você tá vendo? Tá todo mundo pistolinha aqui no programa, não é, gente? Todo mundo bravo. Por quê? Olha a porta, gente. Ai, meu Olha a Deus, porta. imagina, podia ter caído na cabeça de alguém, Podia. ainda matado pessoas. Sorte que ninguém morreu nesse acidente. Sorte. Porque não é só dentro do avião. Olha essa porta. Isso podia ter Não, caído e em cima Carla, de pessoas. você imagina você dentro do avião. Você tá lá, Não, você tá lá no fundo do avião. É inimaginável. Aquelas pessoas devem estar em Sorte pânico. que não aconteceu isso. Mas o fato até de não ter uma pessoa sido ejetada ali não seria por azar, porque Nós eles sacaram. já tivemos esse problema com a Latam, não foi? Que uma janela se desprende ou uma coisa assim, uma pessoa é ejetada? Algum tempo atrás, teve um voo desse sim. Enfim, que nem era Latam, naquela época era TAM só. É. Sim. Que uma pessoa, a janela sai e uma pessoa é ejetada para fora do Mas, voo. Carla, você tem relatos aqui de pessoas com dores de cabeça severas, nariz escorrendo sangue. E quem Sim, estava lá atrás... é a pressão. E quem estava lá atrás, a máscara de oxigênio cai. Cara, você reza pra Deus, você pede pra Deus. Porque, né, quem tá lá atrás, muitas vezes sabe o que tá acontecendo. Houve barulho, mas... Eu li em algum sabe lugar o que tá acontecendo. eu li que não houve problema na pressurização. É claro que houve. Como não? Ah, É claro e que as houve. pessoas, Não você existe vê como. a importância de um cinto de segurança, de o tempo inteiro você ficar. Mas, às vezes, a pessoa está se locomovendo para ir a um banheiro. A sorte é que foi na decolagem. Porque, imagina se é no meio de um voo, que as pessoas já estão... Tem o próprio comissário, a comissária que está ali servindo. Você já imaginou?
Entende? A necessidade Nessa hora, desses aparelhos funcionarem, né, perfeitamente. O aspecto de mais alta importância mesmo é a pessoa transformar o ódio, né, em algo racional, que é tirar bastante foto mesmo. Não, Isso gente, é tem muito que tirar importante. foto de Tem. tudo. Você vai viajar hoje, parece uma loucura, não é? Eles não obrigam a gente a passar por raio-x, fazer não sei o quê, É uma via-cruz dentro de um aeroporto, Sim. não é? Faz o mesmo, gente, tira foto, né? Deixa eu ver o bilhete, não, quero tirar, é a história. Não, minha mala tá perfeita. Se vier imperfeita, tem que pedir ressarcimento, tem que pedir tudo. Mas para que, né, as pessoas, os advogados possam ajudar vocês precisam entregar toda a documentação, né? Para que isso seja, inclusive, agilizado. E quanto mais o cliente reclamar, não adianta só ficar reclamando em rede social. Tem que reclamar de verdade, na justiça. O pessoal fala, né, muito que usa o site tal, coloca no site do consumidor, vai no Reclame Reclame Aqui. Não, Não, juização. tem que reclamar. Sabe por quê? Porque é para... Aí vai falar, nossa, mas olha a quantidade de ação em cima da justiça. É isso mesmo, é para mostrar o seguinte, tem alguma coisa errada. Exato. Porque é a única maneira dessas empresas de entrarem no eixo. E é o tempo todo a gente vê reclamação com empresa aérea. Aí o gabinete de crise vai se tornar interessante. Entendeu? É E o aí? tempo todo. É isso. Então, a gente trouxe aqui as informações da Copa. A Copa, inclusive, ela depois também, ela deixou, não Deixou é isso, um comunicado nas redes sociais, né? Qual é o comunicado? Vamos Coloca colocar pra gente aí. aqui, Mu, por favor, art 2 aí, ó, né? Aham. Então, suspendemos temporariamente os voos de 21 aeronaves 737 MAX 9 para rever as técnicas seguindo as direções da navegação aérea da FAA, que é essa agência americana, que na verdade essa agência americana ela coordena ali todo o espaço aéreo, né? Estamos trabalhando para minimizar tudo o que afetou os passageiros, sem que haja atrasos e cancelamentos por essa situação que é fora do nosso controle. Né? E verifique o estado do seu voo no site ou no nosso Tudo app. que a gente espera da Copa é que ela indenize seus passageiros. Por aquilo né? que estava no controle. Exatamente. Que E eles ela não sejam fez. indenizados. E realmente, esses que passaram por dissabores, né, lá no Panamá, ficaram dias no Panamá, enfim, relatem tudo isso, coloquem tudo isso no papel e procurem ajuda jurídica. A gente vai fazer aqui toda uma força-tarefa para deixar essas informações para vocês também, no final. Antes de encerrar o programa, eu quero trazer uma novidade. Está vendo essa pessoa maravilhosa que está ao nosso lado, meu e do Léo aqui, o professor Alessandro Sanches? Maravilhosa gentileza sua, tenho que interromper. Não, maravilhoso, maravilhoso. Nós vamos trazer aí um novo quadro, e quem encabeça agora é o professor. E ele vai estar totalmente voltado ao Código de Defesa do Consumidor. Então, você está com algum problema? Tudo que está... Sabe, a gente já está trazendo muitas coisas, porque isso não para, isso era uma demanda muito grande das pessoas pedindo, nos ajudem, o que a gente faz? E assim, são coisas absurdas. E a gente sabe que isso esbarra no lado do direito também. Este homem que está aqui na minha frente, que eu adoro, meu amigo também, ele vai estar aqui conosco e nós vamos trazer esse quadro de forma séria, pontual, vamos explicar tudo, porque a ideia também é ajudar as pessoas. Independente dos casos criminais que o professor também atua aqui conosco, a gente agora vai ajudar o consumidor, a sociedade. Porque as empresas, se elas decidem, né, abrir um CNPJ, o mínimo, se ela quer trabalhar com o consumidor, é respeitar o seu consumidor, entregar o produto que a empresa comprou e hoje o nível de golpes, né? O Léo aí já levantou alguns, é um absurdo. Consumidores lesados que nunca recebem mercadoria, não sabem o que fazer, perdem seu dinheiro, são enganados. Olha, a gente está vivendo agora um caos. Eu hoje abri minhas redes sociais, tinha vídeo do Pedro Bial, tinha vídeo do Drauzio Varela. Agora sim, empresas usando celebridades para enganar os outros, vendendo produto de calvície, remédios. Gente, eles não são garotos propagandas. Olha onde estamos chegando. Você, consumidor, tem que se indignar e tem que judicializar.
Nós precisamos dessas plataformas, mais uma coisa em cima dessas plataformas também, que não tomam as providências. O relato do Pedro Bial é chocante, quando ele diz o seguinte: eu estou aqui denunciando e não tiram esses comerciais do ar. Por quê, hein? Tem dinheiro aí? Não é? A gente também está aí para investigar. Olha só. Gente, a questão que envolve essas plataformas é uma coisa em cima da outra, né? Os crimes do Discord, agora depois foi milícia digital, agora essa coisa de propaganda. É muita coisa, gente. Essas plataformas precisam parar e falar o que está acontecendo, né, João Sens? Está ali, olha lá. A gente tem muita coisa, muita novidade, mas o professor está com a gente e é um programa maravilhoso. Sabe por quê? Porque é um programa do bem. A gente vai educar. Ajudar a educar as empresas, não é? Tamo junto? Estamos muito juntos, né? Existe a necessidade, né, desse link que eu costumo dizer. Perceba que nós trouxemos para cá um advogado, o Dr. Luiz Henrique, uma banca de advocacia consumerista lá em BH, e de um outro lado nós temos o consumidor. Porém, para que o consumidor chegue até o advogado, em algumas situações ele precisa dessa informação. E é exatamente esse link que a gente vai fazer. E a gente vai trazer nomes de outros advogados. O professor Alessandro aqui conhece um monte, gente, é um monte. Assim, eu posso dizer assim que já passou do quê? Dos 600, 800, gente, é advogado para todo tipo, viu? É isso. Todo tipo, em todos os lugares do Brasil. Então é isso, gente, a gente está aqui para ajudar as pessoas, porque eu acho que isso que é bom levantar, né? As pessoas falam, pô, mas seu trabalho é tão difícil, mas no final quando você fala assim, eu fiz alguma coisa boa, eu ajudei alguém, me dá uma satisfação enorme. Sim. Deixa eu só fazer um parênteses, Lógico. porque o Dr. Luiz trouxe a informação de um voo que o comandante desmaiou, né? Só para as pessoas não acharem que aconteceu uma tragédia, só para a gente pontuar essa informação. Sempre tem um outro junto. Na verdade, um voo da Latam partia de Brasília para João Pessoa, na Paraíba, por volta das 9 horas da manhã. O comandante da tripulação passou mal. Por conta disso, esse mesmo voo teve que ser feito um pouso de emergência em Salvador por volta das 11 horas da manhã. Tá todo mundo bem. O mesmo voo decolou de novo de Salvador até o destino final. Por volta das 3 horas, chegou lá às 4h20. Tá todo mundo bem. E uma outra informação importante, ele nunca viaja somente com Exato. um piloto, tem sempre o copiloto, e dependendo do tamanho da aeronave, são 3, Exato. não é? E uma outra informação muito importante, toda vez que ou o piloto ou o copiloto precisa ir ao toalete, né, entra um comissário. Nunca mais uma pessoa fica sozinha ali naquele cockpit depois do que aconteceu também aquele voo horroroso, onde o piloto saiu, o copiloto ficou no controle e fez aquela tragédia matando milhares de pessoas na Espanha, né? Então, muitas questões de segurança foram tomadas, mas a gente precisa evoluir e assegurar o consumidor. Professor, muito obrigada. Adoro você, adoro o Léo. E a gente encontra vocês na próxima semana com mais investigação criminal e agora com esse novo quadro que é o Código de Defesa do Consumidor. Tragam todas as suas dúvidas, o que estiver acontecendo, quem tiver vídeo, manda vídeo, quer reclamar. Agora você pode reclamar, pode fazer o que for, que a gente agora vai dar encaminhamento a isso. Gente, muito obrigada.